Fala pessoal, tudo bem? Bom, bem-vindo. Vamos para o nosso segundo episódio do podcast, tá ok? Meu nome é Vitor e eu estou aqui com a minha amiga, a Tamara. Eu sou a Tamara Borges, nutricionista, a voz da saúde, a representatividade feminina desse podcast. E hoje a gente está com uma pessoa que eu amei quando eu soube que a gente ia conversar com ela, porque além de uma referência no esporte e na nutrição, já estagiei com ela, já fui paciente dela e a gente está aqui com a Carla Bogeia. Ela é uma super nutricionista que trata com atletas de alta performance, já tem uma experiência aí com maratonistas, ultramaratonistas, então a gente vai tentar explorar mais esse assunto. Fala, Carla, um pouco aí da sua história, o que você gosta de lugar, trazer para a sua apresentação. Aqui, porque nos primeiros lugares que eu trabalhei foi na CAFT. E eu acho que é onde eu fiquei por mais tempo. Meu primeiro emprego em nutrição esportiva, isso tem 30 anos, fazendo agora 31, esse ano de 2026, eu trabalhei na Federação de Atletismo. Meu segundo emprego foi na CAFT, paralelamente. Então, na Federação de Atletismo, eu digo que foi uma grande escola, porque eu atendi atletas de ponta, atletas também iniciantes, todo tipo de atleta. E você sabe que o atletismo é um esporte que envolve diversas valências, tem vários tipos de prova, e com isso a gente consegue treinar a nutrição de uma forma muito mais ampla. Mas, Carla, me diga uma coisa. Vamos começar lá do início? Vamos. Porque eu queria saber o seguinte. O que fez você buscar a nutrição, né, ser uma nutricionista? Onde deu esse start quando você era adolescente? Eu fui uma criança gordinha, Vitor. Você foi gordinha? Inacreditável. Uma criança. Quando na adolescência eu quis emagrecer, eu pedi para minha mãe, me leva numa nutricionista. Isso eu tinha exatamente 12 anos, porque eu queria namorar o menino, que disse que eu era gordinha. E ela falou, não, você vai esticar, você vai crescer, para com isso. Aí eu falei assim, então vou fazer uma dieta por conta própria. Bom, aí eu tô aí até hoje. Então, você começou a aprender em causa própria. Em causa própria. E, pelo visto, deu muito certo, né, Carla? E antes de eu me formar, quando eu entrei na faculdade de nutrição, Tamara, eu falei assim, eu quero ser nutricionista esportiva. Eu vou ser nutricionista esportiva. Como eu não sei, o universo vai me favorecer. Mas você já fazia alguma atividade física? Academia, eu queria ficar bonitinha. Forte, né? Toda marombadinha, né? essa é a minha ideia. Na nossa época era muito mais assim, ficar slim, fitness, bonitinha. Né? Não tinha essa coisa do marombado de hoje. E nem tinha a coisa da performance na corrida também, que hoje a gente pensa, né? Isso. Mas assim, você fez a graduação, você é uma das poucas que eu conheci na época que chegou a fazer o mestrado, depois fui para o doutorado, né? Não era muito comum se fazer isso. E você chegou a trabalhar em locais importantes, né? Tipo a federação, né? A CAFT. No CAFT, evidentemente, né? Com alguns atletas de ponta, né? Esse período que você teve essa experiência, você acha que o mercado da nutrição esportiva ele continua crescendo ou ele está estagnado? O que você acha, como está o mercado atualmente, nos últimos 10 anos? Olha, Vitor, quando eu entrei na Federação de Atletismo, recém-formada, aliás, faltavam ainda uns 6 meses para me formar, eu não existia especialização em nutrição esportiva. Eu lia livros em inglês que eu ganhava de alguns amigos que viajavam e traziam para mim. E o que aconteceu de lá para cá, eu fiz a primeira turma de especialização em nutrição esportiva da UERJ. E o que aconteceu de lá para cá, antes mesmo do mestrado e doutorado, foi assim um boom, né? Hoje, as pessoas querem ser nutricionista. Eu lembro quando eu falava, vou fazer nutrição, a pessoa olhava para mim e falava assim, tadinha, vai morrer de fome. Isso. E hoje, não. Hoje as pessoas querem ser. As pessoas largam suas profissões, eu tenho pacientes minhas que fizeram advocacia e hoje fazem nutrição. Porque justamente a nutrição cresceu, a nutrição esportiva. Só que, ao mesmo tempo que a internet também cresceu muito, a gente tem um viés aí, né? A gente tem muita informação sem qualidade, sendo popularizada, muito profissional sem formação também sendo popularizado. Então, a gente tem que ter muito cuidado, como em qualquer área, de filtrar as informações e os profissionais. E você falou como não é uma pessoa que você conhece, que saiu do direito para a nutrição. O direito também passou por esse movimento de a gente ter muito advogado. E o que aconteceu? As pessoas começaram a reclamar que não tinha oportunidade para o direito. Na verdade, toda profissão que cresce, né, ela acaba selecionando mais. Todo mundo, né, tá ali brigando por aqueles espaços que são
né, disponibilizados para quem está mais capacitado. Então, na nutrição, você acha que isso também está acontecendo? Está crescendo o movimento, a demanda, o número de profissionais, mas, ao mesmo tempo, nem todo mundo consegue se adaptar. Eu acho que nem todo mundo consegue se adaptar, nem todo mundo está capacitado para isso também, né? Porque a internet favorece os dois lados. Aquele que tem a informação coerente e aquele que não tem. Então, o cliente ele tem que ter muito cuidado na hora de escolher o profissional que vai trabalhar. Ele tem que estudar para poder saber quem está ali seguindo uma boa conduta, quem tem a capacitação. Ou quem está ali só fazendo o movimento na rede. Isso. E uma coisa interessante é o seguinte, que você foi para uma área que a gente sabe que hoje a corrida é um boom, né? De alguns anos já, de uns 15 anos para cá, tem crescido muito e está em evolução. Um mercado bilionário e vários profissionais se especializando na área de corrida. E você se especializou em corredores, principalmente de longa distância. Que a gente vai falar até um pouco de alguns atletas famosos que você tem, enfim. Eu, quando monto um programa de treinamento, quando eu vou fazer um trabalho com um corredor, a gente monta uma periodização. Quer dizer, eu monto um planejamento. Uma periodização nada mais é do que um planejamento em função da competição que tem esse cliente, esse corredor que ele tem como objetivo. A gente pode dizer que na nutrição existe essa palavra periodização, de você planejar uma alimentação para um corredor? Esse é o cenário ideal. Realmente tem que haver, mas nem sempre a gente consegue, porque muitas vezes o atleta, por não ter esse conhecimento, procura a gente faltando um mês para a prova. A gente não pode apagar incêndio. Eu costumo dizer que a periodização nutricional é fazer com que o atleta receba os nutrientes necessários, a energia necessária para cada fase de treinamento, Vitor. Então, assim, a nutrição ela tem que acompanhar a sua planilha e o seu planejamento de treino. Ela não pode estar ali solta e aleatória, desgarrada do treino, senão isso nunca vai funcionar. E isso muitas vezes não acontece, por quê? Porque normalmente o cara contrata uma nutricionista de um local, tem um preparador físico do outro lado, e muitas vezes eles não se falam. Isso é péssimo. E muitas vezes o treinador não explica para o atleta o que está fazendo, né? Então, assim, às vezes o ideal é que se fale. Ele não consegue nem levar a informação adiante porque ele só está receptivo ele ali, simplesmente, passivo, né? Isso, ele está passivo, eu faço o que me mandam, mas eu não sei porquê, nem o que eu estou fazendo, nem que fase que eu estou, eu não sei de nada. E aí eu tenho uma pergunta para vocês dois, assim, pensando nas diferentes competições, né, de meia maratona, maratona, ultra, até provas, né, de sprint teatro ou iron. Existe um tempo médio que seja recomendado para começar essa periodização dentro de cada área? Sim. Sim, com certeza. Na sua, como é que funciona? Não, na verdade, a periodização é o planejamento. Ele começa por uma avaliação e é importante que essa avaliação, eu vou dar um exemplo. Hoje, agora mesmo, acabei de fazer uma avaliação, 2 atletas de corrida que vão fazer maratona e eles não estão se preocupando com a nutrição. Eu falei, para tudo. Você vai ter que buscar uma nutricionista esportiva porque você tem um gasto energético muito grande, vai ter uma demanda muito grande, e isso teria que ser feito, né, no decorrer no início do processo de planejamento. E muda, né, de uma prova para outra o tempo que ele precisa chegar na sua mão para fazer esse planejamento? O professor de educação física é até mais fácil, né? Porque o cara vai correr, ele começa pelo planejamento da corrida, mas ele não passa pela nutrição. Aí que está a grande questão. Até o professor de educação física esquece da nutricionista. Então, né, por exemplo, para você, Carla, pensando que um sujeito que vai fazer uma maratona, ele começa a se preparar uns 4 meses antes. Idealmente. Uma planilha de treino começa ali 3 meses. Vamos pegar de 6 meses, que é um planejamento Seria bom, o adequado, sonho. Adequado. Porque até pra gente falar pro pessoal que tá ouvindo a gente, pensando, né, que tá aí no movimento de corrida, começando o ano com metas audaciosas, planejando prova, de repente aqui já é a hora da gente dar esse direcionamento. Então, idealmente, 6 meses. Vamos pensar o seguinte, se ele vai fazer a maratona do Rio, ele está começando agora, em janeiro, a fazer o ciclo de base dele. Isso. Que, para quem não sabe, é no meio dele. do ano. É o ponto zero dele. Exatamente. O ponto zero dele, né, Carla, eu acho que é importante o seguinte, você ter profissionais ligados ao objetivo dele. Porque é nutricional, físico, médico, né, porque ele precisa fazer os testes clínicos, né, os exames que ele precisa. Muitas vezes um fisioterapeuta, porque no meio desse caminho vai ter, né,
Com certeza. Uma sobrecarga. Tem que ter já ali o fisioterapeuta esperando, né, entrar em ação. O que eu acredito sempre é que se houver essa comunicação, como você fez, você vai fazer a Maratona do Rio, então você está fazendo os testes comigo hoje. Você tem que procurar uma nutricionista. O ideal é que comece junto, nessa fase de base. Porque, por exemplo, se eu recebo o atleta na fase de base dele, eu consigo fazer o quê? O que eu uso nessa época de base? Eu faço correção na composição corporal. Às vezes o cara voltou das festas, das férias, com sobrepeso, então a gente vai corrigir essa composição corporal para não chegar em cima da hora tendo que perder peso. Já com um ciclo adiantado. Fazendo restrição calórica no momento que ele precisa no momento tá inadequado, aumentando. exatamente. Então, a base é para isso. A base é para... Vamos pensar no intestino, porque não adianta eu dar todos os nutrientes para ele na fase específica se o intestino dele está ruim. Então, vai ser agora que eu vou cuidar da população intestinal ali, da flora intestinal, da estrutura e das velocidades intestinais. Eu vou cuidar, se a base também é para a gente pensar na adaptação metabólica, né? Ou seja, fazer com que ele seja... que os treinamentos Mas entrem... eficiente energeticamente, seria Exatamente. isso, Então, mas assim... Você está falando de uma coisa que as pessoas não têm nem ideia. Porque quando você fala em nutricionista, a primeira coisa que a pessoa pensa, não, ela vai fazer uma dieta para mim. Restrição. Tem que e parar vai de me comer dar tudo uns que eu gosto. aminoácidos. Essa que muitas das vezes a pessoa cai nessa armadilha. Cai. Né? E tem uma armadilha também que as pessoas caem, por exemplo, me inscrevi na maratona, vai lá e marca a consulta. E aí acho que aquela consulta, com aquele plano alimentar, ele pode levar até o dia da maratona. Acha que é vitalício, né? Aí eu já tenho meu plano que eu sigo. Não, o plano é cíclico. Imagina, se ele pega o treino de base e fala assim, agora eu não preciso mais do Vitor, não. Agora eu vou fazer esse treino aqui até o dia da prova. Vai dar tudo errado. Existe isso. Né? Existe. Mas, infelizmente. Assim, não deveria existir. Não deveria existir. Né? E aí a gente estava falando desse tempo adequado, né? 6 meses, mas a gente sabe que nem todo mundo chega nesse momento. E aí quando a pessoa chega em cima da hora, o que dá para fazer, Carla? Apagar incêndio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Não vou pensar em composição corporal ali, se a pessoa chegou em cima da hora. Eu vou simplesmente pensar na oferta adequada de substrato, em treinar o intestino dessa pessoa para ingerir mais carboidrato. Se eu tiver ali 1 mês, eu consigo dar um aporte de 10 gramas de carboidrato a cada longo a mais por hora. E consigo fazer com que ele também reforçar o sistema imunológico desse atleta. Então, eu vou pensar assim, o que é mais necessário. Eu, como sou a voz do povo, vou explicar aqui para o pessoal o que é treinar o intestino. A gente não está esperando que seu intestino faça nenhuma cambalhota, nem nada disso. Mas o intestino precisa estar preparado para receber a carga de carboidrato que você precisa. Então, muitas vezes, as pessoas têm o hábito de consumo mediano. E quando ela vai para o esporte de alta performance, ela precisa de mais carboidrato. Mas o profissional não pode chegar entregando isso de uma vez só. Ela precisa preparar para que esse intestino seja capaz de absorver e não ter a famosa diarreia do corredor. Por isso que muita gente fala assim, por não treinar intestino, eu não posso tomar gel de carboidrato com dor de barriga, porque não treinou o intestino. E ideal mesmo é que a gente comece esse treinamento agora na base, porque aí a gente vai trabalhar com probióticos, a gente vai trabalhar com melhorar a qualidade da célula intestinal desse atleta. Aí, falando de um outro aspecto que você trouxe, né, do sistema imunológico, o intestino ele é uma região de grande produção de células do sistema imune. E o corredor, ele está mais propenso à permeabilidade intestinal, que eu adoro falar sobre isso, que é aquela peneirinha ali que não está funcionando, ela está furada. Então, se aquela peneirinha está furada, começa a passar o que deveria ser eliminado e gera muita resposta imune. Então, muitas vezes, esse desequilíbrio, até mesmo, né, a disbiose, que é essa alteração de intestino, faz o sistema imune ficar mais debilitado, quando a pessoa já está sendo super exigida pelo esporte, né? E aí, tem alguma coisa de sugestão ou de dica que você daria para essas pessoas que elas já poderiam ampliar o olhar para ter um intestino de melhor qualidade, para se prevenir de uma queda de sistema imune? Primeira coisa, se essa pessoa chega para mim agora na base, eu não vou trabalhar o sistema imune dela, eu vou trabalhar o intestino só dela. Porque se eu trabalho com o sistema imune dela, se eu estimulo ele a ser mais ativo, eu acabo com as adaptações fisiológicas que tem que acontecer na base. Então, aquela coisa de você querer estressar o atleta para que ele responda sozinho e crie as adaptações necessárias, eu vou inibir. E muita gente faz com que agora já começa, entrei no ciclo, não posso ficar doente. Aí começa com vitamina C, anti-inflamatório, antioxidantes próprios.
Não é a hora disso. Isso a gente tem que trabalhar lá na fase específica. Agora eu vou cuidar do intestino para que esse atleta tenha condições Isso aí. depois. Esse excesso de antioxidante. Mas você leva isso quanto tempo? Quanto tempo que você planeja Considera isso? como base, né? Como base. Aí vai depender do treinador. O treinador é que vai considerar a base. Então, normalmente, vamos pensar, a grosso modo, as equipes do Rio de Janeiro aqui, que estão cuidando, fazendo planejamento para os atletas da Maratona do Rio. Normalmente vai acabar a base ali início de fevereiro. Meados de fevereiro. Então, em torno aí de umas 8 semanas. Aí, dependendo do treinador. Do treinador. Isso. E aí, depois desse período, aonde que a nutrição vai entrar? Aí, qual é o foco? só de eu falar uma coisa da base que eu acho interessante, nesse momento é importante também que a gente treine a nossa capacidade metabólica. Como assim? A gente vai fazer com que o seu organismo seja capaz de oxidar mais gordura como fonte de energia. Então, é o momento, além da restrição calórica, caso você volte com sobrepeso, do atleta também, vamos dizer assim, capacitá-lo ele a essa alteração de energia. Então, eu vou fazer uma dieta provavelmente com menos carbo, eu vou fazer esse atleta fazer os regenerativos dele em jejum noturno, eu vou criar determinadas condições para que ele seja capaz de quê? De oxidar gordura como fonte de energia, tá? Então, isso aí agora é importante que o treinador esteja alinhado. Por quê? Exatamente. Porque a gente ainda tem treinadores, isso acontece, que faz uma base ainda dando intervalado. Muitos. Né? Faz intervalado, está fazendo fast leg, zona 3, zona 4. Quem não sabe o que é zona 3, zona 4 são zonas de intensidade média para intensidade alta, que você não vai trabalhar ali a parte mitocondrial. Né? Você não vai trabalhar ali uma qualidade dessa fibra muscular. Não é verdade? É verdade. E aí a pessoa normalmente está trabalhando no Z3, Z4 e a nutricionista está lá trabalhando. Não, segurando isso, no carro. É por isso carro, que né? o nutricionista esportivo, Vitor, tem que olhar uma planilha de treino e entender o que está vendo. Então, eu sempre recomendo para os nutricionistas que trabalham comigo, que fazem mentoria comigo, analisar a planilha. Então, eu tenho que entender o que o treinador está fazendo e, mais que isso, o que o atleta está fazendo. Porque também tem muito atleta que não respeita Z2. Praticar o esporte faz toda a diferença, Faz. né? Eu vou perguntar para ela, eu sei que isso aqui vai ser polêmica. Ah. Tem muita gente que faz a faculdade de nutrição esportiva, ou a pós-graduação de nutrição esportiva, na verdade, a especialização, mas nunca correu, nunca fez atividade física. Então não É tem polêmico. Você acha que uma pessoa dessa tem condições de planejar uma dieta alimentar, um ciclo alimentar, sem viver, sem né? viver o dia a dia de uma... Olha, para não falar mal do coleguinha, assim, que eu vou te dizer, para não ser polêmica, depois que eu comecei a correr, eu passei a ser uma nutricionista esportiva muito melhor. Eu entendo o que o atleta passa. Eu falei que eu ia fazer a minha primeira maratona e que eu ia fazer uma só, simplesmente para entender o que o meu atleta passava. Você sabe que é cachaça, né? A gente vicia e não sai nunca mais. Não, isso é importante falar, porque isso acontece também dentro da minha área. Né? O cara nunca fez atividade, ele vai treinar aquilo ali. Eu não acho isso errado. Eu só acho que falta aqueles 10, 15% no final. Falta. Que é ali o dia a dia, o feeling. Para você poder entender o que o atleta passa no seu dia a dia. E até uma coisa que eu já conversei com a Carla fora daqui, né? Que é a questão prática, da vivência ali. A gente pode ter todo o domínio técnico, mas viver na pele, o calor, a dificuldade, o tênis, o desvio que você tem que ter quando você tá correndo e tem gente na sua frente. Cara, e você tem que levar o gel, mas você tem que levar a água. E aí, como é que você vai encaixar aquilo dentro da roupa? Eu estava atendendo no dia 1º, eu estava atendendo uma atleta online, que ela mora nos Estados Unidos e ela é nutricionista. E ela passou a ser minha paciente porque ela não atende nutrição esportiva. Só que ela vai fazer a primeira maratona dela da Disney. Ai, que legal. E aí a gente começou a conversar, o início da consulta foi, eu já atendo ela já tem algum tempo, você está pensando em fazer com que roupa? Aí ela parou e olhou assim, como assim? Porque você tem que pensar o seguinte, eu quero que você leve as garrafinhas com eletrólitos, eu quero que você leve tantos géis, você já escolheu a sua roupa? Já treinou com a sua roupa? Nem tinha pensado nisso. Né? Isso que acontece, os 10, 15% a mais, é o diferencial de quem está na vivência. Agora vamos lá, você... Em alguma corrida dessa, o triatlon que você faz, que você é triatleta, você já passou por alguma experiência ali na prática e falei, cara, deu tudo errado.
não era nada daquilo, eu planejei, mas não deu certo. Já aconteceu isso com você? Já, Vitor. Não assim, né? Não cheguei a dar ruim total. Mas eu percebi a diferença. Eu estava fazendo uma ultramaratona no Mont Blanc. A OCC. A OCC. OCC, que é aquela prova de 56 quilômetros. E aí, o que eu fazia? Eu marcava, por isso que eu sempre falo, gente, gel de carboidrato não é para fazer por quilometragem, é para fazer por tempo. Principalmente quando a gente fala de provas que têm um percurso desafiador. E eu estava fazendo junto com uma paciente minha, uma amiga minha, a gente treinou junto para a prova, e a gente olhou no relógio e no mapinha que a gente carregava aqui. Olha só, Adriana, falei assim, o gel, falta 2 quilômetros para a gente tomar. Vamos tomar mais tarde, então, quando faltar 2 quilômetros, a gente toma. Foram os 2 quilômetros mais longos da minha vida, porque era uma subida no teleférico, com uma inclinação gigante. Eu levei aqueles 2 quilômetros 30 minutos para fazer. Eu cheguei lá em cima com hipoglicemia, e graças a Deus já era o PC, já era o ponto de corte, né, se fosse o caso, mas o ponto onde tem o próprio apoio da prova. E aí eu cheguei ali vendo estrelinha e falei assim, caramba, é assim que um atleta malnutrido se sente. Simplesmente porque eu não quis pensar no tempo. Eu pensei, faltam só 2 quilômetros para a gente chegar lá, a gente toma o gel lá. E aí, já que você trouxe essa coisa da hipoglicemia, como que você enxerga o uso dos marcadores de glicose na performance, no esporte? Você tem usado? Olha te só, ajuda? Eu vou te falar que eu usei até comigo na Maratona de Berlim agora, tá? Ele é muito falho ainda para corredores. A gente tem que pensar que ele marca a glicose intersticial, né? E isso sofre muita variação com a hidratação. Então, quanto mais o atleta está hidratado ou desidratado, essas flutuações acontecem. Claro que é muito útil no paciente diabético, mas não é uma realidade confiável para quem não é diabético. Então, aí, menos um gasto, pessoal. Vocês que estão ouvindo esse podcast, hoje já economizaram 300, 600 reais. Exatamente, para 15 dias. E eu acho assim, é muito útil para gente que gosta de informação, que gosta de tecnologia, que eu sei que você gosta. Eu gosto de tecnologia, eu adoro dados. Então, eu também. É muito interessante para gente. Vamos botar para testar? Então, a gente ainda está em tempo de teste. Não é para o atleta sozinho usar, comprar e achar que pode controlar tudo. E a gente vê nos congressos agora, né, a Libre e outras, distribuindo isso para as pessoas testarem. Eu acho que é legal, porque a gente consegue dar um retorno e falar, olha, não tem uma aplicação, não tem uma confiabilidade. De repente, eles podem vir a desenvolver para o esporte. Para o esporte. Com certeza, ainda está em processo. É igual hoje, qual é a febre hoje? É a questão do suor. É a taxa de suor. É a taxa de suor, né? exatamente. Então, hoje está todo mundo, porque chegou novos equipamentos no Brasil, né? Enfim, depois eu vou até te perguntar isso, o que você acha disso, de você poder quantificar a questão hídrica, né, na prova. Eu queria te perguntar, que é uma dúvida que eu tenho, se o ciclo nutricional de um atleta de ponta é diferente de um atleta amador, de uma pessoa que vai correr em Nova York, um empresário, enfim, muda muito? Vitor, a gente sabe assim, o atleta de ponta tem um volume de treino e uma intensidade de treino muito superior ao amador, até mesmo ao amador de alto rendimento, que a gente sabe que tem isso hoje, né? Um cara que faz uma maratona para 2:30 não pode ser considerado um amador qualquer. Então, a gente sabe que o volume é muito diferenciado e, consequentemente, a ingestão energética vai ser diferenciada. Normalmente, esses atletas treinam 2 períodos por dia. Então, a gente, enquanto nutricionista, tem que programar a alimentação dele a atender esse desgaste do treinamento. Agora, a gente tem que pensar hoje em dia que o atleta amador também... Porque as pessoas falam muito assim, toma gel para 10 quilômetros, não precisa. Depende. Com que ritmo, em que zona que aquele atleta vai fazer os 10 quilômetros? Será que ele não vai estar 10 quilômetros ali quase morrendo, né, fazendo ali em Z4 para poder atender o amador? Então, assim, o que é para cada um é muito variável. Aquele atleta pode estar tão empenhado como um profissional e pode estar se entregando tanto à rotina de treino quanto um profissional. Proporcionalmente, ele não tem as mesmas condições, mas talvez o impacto que ele tenha, que aquele treino faça na vida dele e no metabolismo dele seja enorme. Até porque ele vai sair do treino e ele não vai descansar como um atleta profissional. Ele vai para o trabalho, ele vai fazer outras atividades ao longo da vida dele
normais. Então, muitas vezes prejudica um pouco uma parcela do sono para da poder treinar. recuperação, né? Vamos falar da recuperação como um todo. Então, seja do sono, seja da recuperação pós-treino imediata, talvez seja até mesmo do estresse que ele sofre no dia a dia dele. Então, isso tudo tem que ser visto. Não é apenas o treino. A gente tem que ver, como nutricionista, todas as implicações que a vida dele, o estresse da vida dele causa no dia a dia. Na verdade, a gente pode dizer que é totalmente individual. É totalmente individual. Relativamente não depende tanto se é um atleta de ponta ou não é. Vai depender do contexto como um todo. Do contexto como um todo. E, claro, a gente sabe que tem muitos recursos hoje em dia que não são todos os atletas amadores que estão dispostos a pagar. Um teste aqui, por exemplo, para a gente, se esse atleta fizer um teste aqui e medir o quanto ele gasta de carboidrato e gordura durante 1 hora na esteira, para a gente é ótimo, mas talvez seja preciosismo demais. Não é todo mundo que vai poder investir nisso, mas seria muito interessante que todo atleta amador trouxesse essa informação para o nutricionista. E aí um teste, né, bacana de se fazer Excelente. é a calorimetria. E às vezes está fora do radar da pessoa comum, digamos assim, mas é muito mais barato do que às vezes um tênis, um jantar que o cara faz fora o de investimento casa, né? E a muito riqueza bom de informação que vai ter ali dentro. Exatamente. Então, isso, a gente, como nutricionista, a gente também pode fazer, como você fez, procura um nutricionista agora, a gente também tem que fazer ao contrário. Procura o CAFT, procura alguma avaliação que possa te trazer dados para que eu possa fazer um melhor trabalho. Ótimo. Bom, e aí, partindo dessa linha de atletas, eu sei que você trabalhou com um grande atleta brasileiro, que foi o recordista da maratona. Em Berlim, que foi o Ronaldo da Costa. Como foi trabalhar com ele? Uma pessoa que veio, né, lá de baixo, né, que provavelmente não teve condições nenhuma, né? É um cara super simples até hoje, né? E era super simples, ele nunca foi estrela. E era muito fácil trabalhar com ele porque ele gostava de comida de verdade. Foi isso que ele aprendeu na vida dele, né? Na época que eu trabalhei com o Ronaldo, eu era uma recém-formada, eu tinha 2 anos de formada. E para mim foi assim, uma escola e tanta. E trabalhar numa federação te permite muito, porque você almoça com o treinador dele, você conversa, você tem reunião o tempo inteiro. Então, isso traz para você troca. E essa troca é muito importante. E ele nem achava que ele ia bater o recorde mundial, mas o treinador dele achava que ele era capaz. Então, assim, o que a gente pode fazer, Carla? Ele sentou na minha mesa e falou assim, vamos tentar aumentar o carboidrato desse cara durante a prova. Todo atleta profissional numa prova, ele tem, atleta de elite, as garrafas na mesa, porque eles largam antes e vão pegando as suas garrafas numeradas, cada um tem a sua, cada atleta tem as suas garrafas na mesa. Eles não precisam carregar. Mas a gente percebeu que ele perderia minutos ali ao longo da prova se ele se desviasse para pegar essa garrafa, ele podia esbarrar e perder alguma. Então, não existia gel de carboidrato ainda. Todo carboidrato era diluído nas garrafas. A gente fez sacolé. Interessante. Então, eu falei assim, por que a gente não faz sacolé? Então, a gente fez vários sacolézinhos que a gente prendeu no short dele. E que ele pegou algumas garrafas, mas que ele não ficou escravo delas. Ele conseguiu, a maior parte do tempo, utilizar como se fosse um gel de carboidrato. Esse sacolé era Berlim, estava frio. Não foi como esse ano, que foi o maior calor da história. E o sacolé demorou, foi descongelando aos pouquinhos. E com isso, a gente conseguiu entregar eletrólitos e carboidrato na quantidade que ele preferia. Ele não perdeu tempo, porque essa coisa de chegar até a mesa perde-se muito tempo. Você está perdendo aí 5 segundos, 6 segundos. Que são fundamentais num recorde mundial, ou talvez num índice de um amador para uma prova. Isso. E hoje eu sei que você vem treinando o Moroni, que é um dos melhores hoje do Brasil. Sim. O segundo melhor maratonista hoje do Brasil, já foi o primeiro ano passado. Melhor, né? E mudou muito a dieta? Ai, mudou muito. Mudou, né? Hoje a gente tem muito... A ciência traz muita informação pra gente. Os testes trazem muita coisa. Gente, eu amo trabalhar com nutrição esportiva. Cada detalhe vai influenciar uma coisinha ali que você sabe que você vai contribuir um pouquinho com 0,05 segundos do atleta. Mas assim, faz toda a diferença. O que tem de diferencial hoje na alimentação do Moroni? Uma coisa que você possa falar assim, cara, esse cara... A quantidade de carboidrato por hora. Quanto que ele faz hoje? Hoje ele faz 90 até. A gente sabe que antigamente a gente não podia trabalhar com mais de 60 gramas por hora.
Então, hoje, os estudos mostraram que se a gente variar esse substrato, se a gente colocar 1:0,8 de glicose ou sacarose, né, para frutose, a gente consegue fazer com que esse atleta receba e absorva todo esse carboidrato. A gente consegue trabalhar com a personalização dos eletrólitos. A gente passa a ter instrumentos para saber o quanto que o indivíduo perde e o outro não. Então, a gente consegue, com isso, personalizar totalmente a ingestão de nutrientes durante uma prova. Isso é interessante porque mudou muito, como qualquer área da atividade física, né, da saúde, e a nutrição acompanhou esse processo. E assim, o Moroni é fácil de trabalhar com ele? Muito fácil. Ele gosta de comer besteira, como todo mundo, o pastelzinho da feira, mas e a pizza, que a gente não pode tirar. Curiosidade, qual é o gasto energético de um cara desse? 4.000 calorias por dia, mais ou menos, numa fase específica do treino. Mas tem dietas, por exemplo, agora na base, que a gente precisava fazer ele perder peso, que a gente trabalhou com 2.100 calorias. Então, não é tanta fora do normal. Não é fora do normal, mas ele estava em restrição calórica. Ele precisaria ali de 2.900, 3. Tá. E eu estava trabalhando com restrição. Curiosidade, né? A patamar aqui. Fugindo um pouco da corrida, um triatleta. Quanto que um triatleta hoje, numa fase de alto volume de treinamento, qual a ingesta calórica dele? Ele vai ingerir, uma mulher, em torno de 4.000 e pouco, um homem até 6.000, dependendo da massa corporal. E aí, como que você faz isso? Haja suplemento. Haja suplemento. Haja. Não dá para ingerir tudo em comida. Mas tem gente que fala assim, eu treino para comer. Eu gosto de comer muito, e tem gente que não. Então, é, mais uma vez, individualizado. Interessante. E aí, já que a gente falou de suplemento, né? Eu acho que é uma das perguntas que as pessoas têm muito precisa sempre suplementar? É importante? É importante, mas não é necessário. É tipo pensar assim, é necessário uma roda de carbono para um triatleta? Vai ajudar. Um tênis de placa? Vai ajudar. Então, a gente tem que pensar assim, que a performance de um atleta, ele é formado de diversas coisinhas que vão contribuir um pouquinho e no final a gente tem uma coisa grande. Então, o suplemento ajuda? Então, ajuda. É aquele 1% a mais que tudo que puder ser feito ajuda. Com certeza. Isso faz toda a diferença no final. Mas alguém chega lá e fala assim, não, cara, eu acho difícil isso, mas alguém chega e fala assim, eu não quero suplementar. Tem. Talvez eu tenha uns 2% da minha população de atletas que não gosto disso, não acredito nisso. Eu tenho uma médica de 70 anos, que ela é meia maratonista. E agora fazia 70 das antigas. E ela é médica, né? Então, assim, conhecimento, né, antigo também. E ela falou assim para mim na primeira consulta, não me vem com suplemento que eu não acredito nisso. Mas tá bom. E aos pouquinhos ela foi confiando em mim, ela foi criando confiança, ela estava no meu evento agora. E chegou uma hora que ela falou assim, eu não gosto desses pozinhos, desses suplementos que você me dá, mas eles fizeram total diferença na minha vida. Isso acontece, né? Isso acontece. E aí, queria aproveitar também para te dar um presente que a gente coisa trouxe boa. da Pulse. Espero que você goste. Tá bem voltado para performance, que é o que você gosta. Eu adoro Não betalanina. sei se você já conhecia esse, mas é um pré-treino mais natural, até legal pro pessoal que não tem... Não, eu acho até que vai melhorar a performance dela. Eu acho que... vou tentar. Eu vou tentar porque a gente vai envelhecendo também, né? Então vai assim, uma coisa para melhorar e a idade para puxar para trás. Vem, né, de uma proposta da Trilab que são suplementos com elementos naturais, sem corantes, mas para entregar performance. Uma lacuna que a gente enxergava no mercado. Espero que você goste. Ele é betalanina pura? Não, ele tem betalanina com guaraná, com açaí, com citrulina. Então tem fatores de recuperação. Eu acho que vai ser uma coisa... Testarei e vou contar para vocês depois lá no meu Instagram. Para te preparar para o nosso bate-bola, né, Vitor? Acho que tá na hora da gente fazer agora um treino rápido. Rapidinha. Então, vamos embora. Para você falar pra gente se é sim ou não. Pode até falar por quê, tá? Mais rápido, tá legal. Um pouco mais rápido, mas é uma coisa mais direta. São algumas dúvidas. Que a gente sabe que a nutrição é muito difícil, né? Essa coisa nunca existe, uma resposta tão exata, sempre depende do contexto. Mas a ideia é ver o que tem de mais... bate-pronto, assim, para entregar pro pessoal. Restrição de carboidrato na dieta de um maratonista. Vai prejudicar o desempenho? Vai. A cafeína também é... Não, mas peraí. Opa, vai. Vai por quê?
Seja rápido. o Vai porquê? por quê? Porque a gente sabe que todos os estudos mostram que o aumento de carboidrato na fase específica melhora a performance. É inegável. Inegável. Ele pode viver sem carboidrato, fazer uma maratona sem carboidrato, mas não quer dizer que ele vai ter um desempenho melhor com isso. Ok, ótimo. Isotônicos são todos iguais? Não. O que diferencia? A diferença. Só aquela palhinha. Vou parar de beber aquele que eu compro lá no mercado, que todo mundo usa? Nossa, por favor. Olha, eu só que te digo o seguinte, eu não pensaria, vou deixar de beber, não. O que eu posso beber para melhorar a minha saúde e a minha performance? Eu recomendaria isotônicos sem corantes, isotônicos que tivessem uma concentração maior de eletrólitos. Se vai ter carboidrato ou não, vai depender do teu gasto calórico, mas você tem que ver qual é o tipo de carboidrato que tem nesse isotônico. Então não é Já qualquer deu uma coisa. dica. Não é qualquer já dei uma coisa. dica. Não é qualquer tudo coisa. igual. Não é qualquer coisa. Então, na hora de escolher, tem que conversar com o nutricionista para saber o que vai escolher. Vai gastar dinheiro à toa? Então conversa com a gente antes. Isso. Dieta hiperproteica ajuda na construção de músculo? Ajuda, mas não vai adiantar se não tiver carboidrato e energia suficiente para construir músculo. Boa. Boa, isso é ótimo. Cafeína pode prejudicar o corredor? Só se for consumido em excesso. A cafeína é um suplemento garantido em estudos, grau de evidência A, que melhora a performance. O que a gente não pode é abusar dessa cafeína. Mas o que você chama de abusar? A pessoa acha que vai tomar lá 2 cápsulas de 400 miligramas ou vai tomar uma quantidade que ele não está acostumado. Ou por muito tempo, o uso crônico pode levar a uma perda de cálcio, por exemplo. Pode levar... Eu não gosto de tomar, por exemplo, cafeína e sair para correr imediatamente. Eu gosto que a cafeína entre num gel ali no meio da corrida, porque eu saio um pouco fora da minha zona de treinamento. Eu perco o controle que eu gosto de ter. Isso é o que você recomenda. Isso é o que eu recomendo. Então, você tomar o quê? Fazer o uso da cafeína Durante. Né, Exatamente. E Se calcular. for usar uma cafeína antes, que tome uma cafeína de liberação lenta, não uma cafeína que seja pancadão. Já que a gente falou de nível de evidência A, não tem como a gente não falar da creatina. Creatina, ela deixa eu ver como é que a gente tinha botado aqui para não fazer a pergunta errada. A creatina, ela é adequada para o atleta de endurance? A creatina é indicada até para quem não é atleta, até para idoso, até para criança, porque a gente sabe dos benefícios e hoje estão assim, como você disse, é evidência A, e milhares de artigos trazem isso. Não é todo corredor que gosta de tomar creatina porque fala assim, fico inchado, fico pesado. Fica com medo do peso, de Fica. ficar mais lento. Mulher, então, a gente tem uma questão com peso que não importa de que é aquele peso. A gente sobe na balança, deu meio quilo a mais, a gente já pira. Então, a gente vai ter, como nutricionista, desmistificar e calibrar essa questão. Porque muitas das vezes, há uns anos atrás, a creatina era só para quem trabalhasse com alta potência. Né? E hoje a gente sabe que ajuda na recuperação, que ela tem um aumento, ajuda na síntese proteica, consequentemente na recuperação, na memória, para idosos. Gente, meus pais usam creatina hoje. Já que a gente falou, né, de recuperação, de ganho de peso, consumo de carboidrato noturno é vilão ou não é? Não é. Pode ser adaptado à vida do atleta de uma forma assim perfeita. Pensa bem, se você vai correr amanhã de manhã, como é que você não vai ingerir carboidrato hoje? Você acha que aquele carboidrato do café da manhã vai te dar energia durante o treino? Só se esse treino durar horas. Mas você precisa ter o seu estoque garantido no dia anterior. Então, à noite não há problema de você fazer o uso de carboidrato. Não há problema. A gente tem que ver a caloria da dieta como um todo e a caloria dessa refeição. E o tipo de carboidrato presente. E aí eu acho que tem mais uma para fechar. No esporte, a gordura saturada, ela ajuda ou atrapalha? Ela é necessária. 10% da ingestão de gordura total deve ser de gordura saturada. Agora, se você opta por uma dieta high fat, aí você tem que ter cuidado, porque isso vai te atrapalhar lá na frente. Essas febres aí da dieta carnívora, dieta do gladiador. Exatamente. Eu acho que vale a pena a gente dar um destaque para essa pergunta, né? Para o pessoal ficar mais tranquilo aí. É uma coisa que a gente também já falou aqui, mas eu queria que você desse uma ênfase. Suplemento é realmente necessário ou não para o corredor? Tá. Vamos falar? Vamos. Bom, suplemento. Eu listaria os suplementos mais importantes para o corredor. Um indivíduo quer fazer uma maratona. Betalanina. Você vai tirar betalanina da onde?
Eu recomendaria também creatina. Quanto é a ingestão de carne que você vai ter para poder ter a quantidade necessária de creatina? A gente tem que pensar em alguns elementos do tipo até mesmo vasodilatador, como é o caso da beterraba, o nitrato. O nitrato é super importante. Carla, mas eu não posso então fazer pelo suco? Pode. Eu mesmo quando os estudos da beterraba começaram, eu comprei uma centrífuga nos Estados Unidos para poder preparar, porque não tinha suplemento ainda. Que todo mundo batia a beterraba antes coava do treino. E tomava aquilo, dava uma dor de barriga do caramba. Então, hoje em dia, eu acho que o suplemento pode ser utilizado e deve ser utilizado com sabedoria. Agora, as pessoas estão usando sem critério e isso aqui não vale a pena. Né? Isso aqui vai trazer... Estão tomando, compram... Exatamente. Lojinha, perdem dinheiro, perdem tudo. Exatamente, perdem até saúde às vezes. Então, suplemento, a pessoa começa a tomar isso. Eu tenho pacientes minhas que elas não querem, elas têm medo de parar certos suplementos. Eu falo assim, olha, agora você vai parar o nitrato, não tem porquê. Agora você vai parar os antioxidantes. Mas por quê? Eu não posso continuar tomando. Tem apego naquilo, né? A dependência psicológica. É uma dependência psicológica. Então, você tem que escutar o nutricionista e falar assim, olha, tem uma fase no treino que você vai utilizar esse suplemento e tem uma fase que você não precisa desse suplemento, que ele não vai ter mais benefício ali. Então, vamos lá. Se você tivesse que listar só 3, que são os principais, na ordem, qual que você colocaria? Terceira colocada aí. Terceiro colocado, betalanina. Betalanina. Segunda? Creatina. E a primeira? Nitrato. Nitrato não pode faltar para um corredor? Não pode faltar para um corredor. Olha, isso é interessante. Que tem muitos artigos também que mostram que ele é muito útil para corredores normais. O que são corredores normais? Pessoas que têm um VO2 ali até 50, 55. Gente como eu. Gente como nós, amadores, né? Agora, aqui para um atleta de elite com VO2 altíssimo, que ele já não teria resposta positiva ou significativa. Então, a gente tem que avaliar que atleta é esse. Interessante. Mais alguma pergunta? Você tem alguma? Olha, se ainda tiver tempo, eu acho legal uma pergunta, a gente falar. Vamos fazer mais uma pergunta. Você comentou desse pessoal que tem apego, que não quer sair de um suplemento, de outro. E eu sei que você trabalha com grandes influenciadores também. Conta pra gente no nosso momento fofoca. Como é que é trabalhar com essa galera que tá ali, né, tendo um patrocínio, tem restrição de indicar certos produtos, elas têm obrigatoriamente que consumir o que elas são patrocinadas? Olha, tem obrigação diante da mídia. E de todos os influenciadores que eu acompanho, né? Acompanho a Vitória Gomes, a Manu City, acompanho o Moroni, nenhum deles faz escondido alguma coisa diferente do que propõe a marca. Então, se eles são patrocinados pela probiótica, eles usam probiótica. Se eles são patrocinados pela marca X, eles usam a marca X. Inclusive, eu tenho uma atleta, a Luísa Cravo, que ela desistiu do patrocínio de uma marca porque ela não se adaptava ao gel. Sim. E ela falou assim, olha, prefiro não ter patrocínio nenhum do que fazer alguma coisa escondida. Você já viu algum desses influenciadores que fala assim, eu não acredito na marca? Nunca ouvi. Uma coisa que eles sempre falam é, eu preciso acreditar na marca independente do que eles me pagam. A grande diferença do influenciador de esporte, né? Ele tá muito envolvido com a causa, entende que aquilo ali muda muito o resultado dele e acaba se associando com marcas que correspondem a isso. Exatamente, mudam também a visão que as pessoas vão ter sobre aquela marca. Ele sabe da responsabilidade dele. E ele não pode fazer isso de uma forma leviana. Que é um trabalho que a gente sabe que hoje é super bem reconhecido, valorizado, e tem realmente um papel importante de disseminação de coisas boas, informação de qualidade. Com certeza. Eu acho que o importante... Era a minha perguntinha final. Eu acho que o importante é o seguinte, a gente tem muita coisa, vocês que trabalham com isso, né, trabalham com vários produtos, tem muita coisa no mercado e muita coisa também que a gente não sabe qual é a procedência. De vez em quando você pega aí pela vigilância sanitária, sai alguma coisa que é feito no fundo de quintal e tudo. Mas muitas vezes a empresa tem dinheiro, mas você não sabe a procedência daquilo ali. Isso que acho que é a grande preocupação hoje, que acredito que muita gente chega lá, olha, eu estou tomando isso aqui, estou tomando aquilo ali, de um produto que você nunca viu falar, nunca... Não, a gente tem que ter muito cuidado e falar, porque às vezes o cliente, o atleta,
acha que a gente está ali, de repente, querendo alguma vantagem, indicando para ele uma marca ou outra. Mas eu só posso indicar as marcas que eu confio. Eu não posso indicar uma coisa que eu não sei a procedência, como você mesmo está dizendo. E, além do mais, até mesmo de determinada marca, eu falo assim, compra numa loja física de confiança ou no site da marca. Porque se comprar, hoje em dia, está muito fácil comprar na internet. E aí, mesmo, o atleta, no outro dia, uma paciente chegou para mim e falou assim, cara, eu comprei isso aqui tão barato e eu vi que não era o whey que eu estou acostumada. Falsificaram o whey. Ela mostrou as fotos. Aí eu falei assim, não é o whey, isso aqui não é o whey. Não, tem gosto de leite em pó com maisena. Se... mas eu não vou comprar o da marca original porque é muito caro. Eu falei assim, então você compra um whey que não é tão gostoso e mais barato, porque a questão é, você não está tomando whey nesse que você comprou aí no marketplace. Não tem condição. E esse seria o menor dos problemas, né? Porque Esse a é o gente melhor dos tem problemas. casos de intoxicação, de produtos fora da validade, armazenamento inadequado. Eu que estou na indústria, né? De produtos até contaminados com doping, o que pode ser um perigo para determinado atletas. atletas. Né, realmente competindo aí, botando a vida nesse projeto, é um risco considerável. Mas aqui a gente só fala de coisa boa. Eu acho que vale a pena a gente destacar, né, Carla, que assim, foi uma alegria muito grande quando seu nome chegou. Ai, que né? bom. Com certeza, Carla. Eu fiquei muito contente também que você estava aqui trabalhando com o Vitor, duas pessoas que eu adoro juntas. Quando surgiu a ideia de falar com você e dizer, né, que eu acho que a admiração que todos nós aqui temos pelo seu trabalho é enorme, que a gente possa continuar aprendendo com você. Mesmo não estando aqui mais trabalhando com a CAFT, você deve saber disso, eu indico muitas pessoas, porque eu acho assim muito sério o trabalho do Vitor. Muito bom. E é legal porque é o seguinte, gente boa dura no mercado, né? E essa aí tá durando, junto comigo. A gente né? tá já... coisa, a gente vem, a gente vai, mas estamos aqui. Estamos aqui, é verdade. Isso é importante. E assim, Carla, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acho que a Andréia, que é a minha esposa, ela falou assim, não, chama a Carla. Eu falei, não, Carla é a Carla. Vamos chamar a Carla, porque a Carla tem experiência de mercado, acompanhou esse mercado aí de muitos anos, passou por tudo. Isso é importante ter essa experiência, né? Mostrar para as novas nutricionistas que estão entrando no mercado, as pessoas que não sabem o que um nutricionista realmente faz. Ou tem que fazer, ou deve fazer. O que deve fazer, isso é importante. Se a gente tivesse que fazer um resumo aqui, para a pessoa que vai fazer a maratona, quais são os pontos principais em relação à alimentação? A pessoa que vai começar um ciclo agora, que a gente está em janeiro, né? Estamos em janeiro, e aí tem várias, dezenas, centenas de maratonas esse ano aí, maratonas, meia maratona. Qual as recomendações que você daria para essas pessoas? Então, vamos lá. Uma coisa que eu gosto de falar. Se você vai fazer uma maratona ali em junho, por exemplo, tenta pelo menos organizar um mínimo de uma consulta nutricional a cada 2 meses. Você deve aproveitar essa fase de janeiro agora para fazer seus testes, exame de sangue, exame de calorimetria, um teste de esteira. Então, fazer essas questões que vão ali lá na frente te trazer resultado. Se tiver que diminuir o percentual de gordura, é agora. Não deixa para depois do carnaval, não. E pensar assim, a cada consulta que você for para o seu nutricionista, você levar como você está se sentindo. Acabou um treino longo? Anota. Diz ali o que você sentiu no quilômetro 11. Leva os seus prints da sua tela de treinamento. O nutricionista esportivo vai saber ler as telas do Garmin ali, as telas do seu relógio, para que ele possa entender em que momento que faltou energia, se faltou líquido, se faltou eletrólito. Então, isso é muito importante. E adote um nutricionista que você possa se comunicar com ele nesse período entre os meses, né? Porque, afinal de contas, os treinos, eles não são iguais durante 2 meses. Vão haver variações e você vai precisar de ajuda nesse momento. Pensa nos seus suplementos, vale a pena você fazer um investimento por uma marca melhor, por uma qualidade melhor. Nem tudo é marca, então conversa com o seu nutricionista. Às vezes tem marca boa por um preço justo, né? E pense que você merece ter energia, ter carboidrato, ter eletrólito na hora certa e no momento certo. Então, basta você ter informação para saber usar isso. Ótimo, cara. Isso aí. É isso. Né? Cara, foi muito bom. Foi um papo muito bom. Eu muito acho que bom. o pessoal vai começar o ano com tudo, né? E foi... Esse ano promete. E eu vou fazer Chicago, hein? Então teremos muitas aventuras então, para acompanhar. Qual o seu Instagram? @ProTreinaNutri. Isso, acompanha ela lá, acompanha, porque tem novidades, né? Vai ter novidades, vai ter lá
muita coisa dos treinos que ela está fazendo. Isso Muita é importante. coisa. E assim, nutricionista que vai lá e corre, bota a mão Tô na massa. tentando convencer a equipe de eu fazer o Rio também. Não sei se eu vou conseguir 2, porque eu tô já numa categoria já de inspiro cuidados. Mas a gente vai E tentar. aí, já Pelo que a menos gente falou Chicago no tá Instagram, certo. vamos falar do nosso, né? Isso é O verdade. @CaftPodcast, né? Tá lá no Já tô Instagram. seguindo. Para todo Podcast, mundo seguir, isso. Ou no acompanhar, YouTube, né? mas Acompanha. também episódio completo com vídeo disponível no YouTube. No podcast. Vou Entra no lá podcast, assinar vai lá, e já porque vou vai ver ter isso. todos os Vou me inscrever no cortes canal. daqui. Se inscreve, vai ter todos os canais lá. E, pessoal, segue a gente lá. Isso é muito importante. Segue a gente, porque a gente tem várias entrevistas. Esse ano tem muita coisa legal, tem muita gente boa que vem aqui, como a Carla, que iniciou o ano, deu o pontapé, né, com o pé direito, né? Entrou com o pé direito. E sem brincadeiras, sem brincadeira. sem brincadeiras. Sem cunhos Mas a gente políticos. falou, Sem nada político. a gente tá? falou muito de corrida, né? Então você que tá com a vida corrida e correndo muito também pode ouvir a gente no Spotify. Tá ok, Perfeito. pessoal? Agradeço a todos. Ó, e teremos um próximo aí, o nosso terceiro podcast daqui a um mês, tá bom?